Ok, nós vamos dar seguimento ao nossa jornada aqui no Evangelho de Mateus. Hoje vamos dar seguimento ao capítulo 23, que foi iniciado na semana passada. Mas antes de lermos o texto, gostaria de deixar aqui uma pequena reflexão introdutória que tem a ver com a essência daquilo que nós temos da parte do Senhor para compartilhar hoje. Existe um autor muito conhecido chamado Umberto Eco, muito premiado, e ele escreveu vários romances. E um dos seus romances mais premiados e mais conhecidos se chama O Nome da Rosa. E esse romance, que depois acabou virando filme, ele basicamente contava a história de um frei, né, um padre que era muito conhecido pela sua mente aguçada e investigar casos os mais difíceis. Ele era versado em filosofia, e, enfim, era um homem do pensamento, da reflexão, muito habilidoso para desvendar mistérios e tal, e ele foi convidado para um monastério, lá pelo século XII, se não me falha a memória, onde havia uma série de assassinatos ocorrendo, e o abade e todos os responsáveis ali pelo monastério estavam acreditando que aquilo era a obra do demônio. Então chamaram esse irmão, como eles o chamavam para investigar, né? E o irmão chegando lá, ele que era um pouco não, bastante cético em relação a essa coisa de acreditar que tudo é culpa do diabo, ele, nas suas investigações, começou a perceber logo que, na verdade, o diabo ali, ele estava apenas sendo usado como desculpa para os crimes que estavam sendo cometidos por homens, por pessoas de carne e osso. E ele foi percebendo que aquele lugar que aparentemente deveria ser, ou era um lugar aparentemente de reclusão, de serviço consagrado a Deus, de santificação, de consagração da vida, na verdade, havia se tornado um antro de todo tipo de impurezas e promiscuidades, e que acabavam se reproduzindo nessa onda de assassinatos. Porque todos que chegavam perto de descobrir quem era o verdadeiro culpado pelos assassinatos, pelos crimes, acabavam sendo mortos também. Por fim, o mosteiro é incendiado, e ele, esse padre, ele, desesperado porque as obras tão importantes na biblioteca estão sendo queimadas, ele sobe até lá e consegue salvar alguns livros, e no fim, ele termina o filme abraçado com esses livros e chorando pela quantidade de livros importantes que haviam se perdido. Mas a mensagem que fica desse filme, desse livro, é que nem tudo é o que aparenta, nem tudo é o que parece ser. E, na verdade, as aparências, na maior parte do tempo, omitem uma verdade que nós, muitas vezes, nem queremos descobrir, né? E é por isso que nós gostamos tanto das aparências das coisas, porque as coisas em si, a verdade sobre o que as coisas realmente são, nos choca de uma tal maneira que nós, muitas vezes, preferimos viver enganados. Não é? Nós sabemos bem o que é isso, nós brasileiros, que nós já somos enganados há muito tempo, né, irmãos? Vamos combinar. E quanto mais a gente descobre a verdade sobre os enganos que sofremos, mais nós sofremos. Isso tem a ver bastante com aquilo que nós estamos vendo no capítulo 23, onde Jesus está trabalhando com um texto bastante forte, difícil de ser digerido, tanto pelos ouvintes daquela época, quanto por nós hoje em dia, não é? Mas antes de entrar no texto, seria bom nós nos lembrarmos como nós chegamos até ele.
Na nossa jornada aqui pelo Evangelho de Mateus, nós temos visto em diversos momentos Jesus advertindo os seus discípulos a respeito da sua paixão, dos seus sofrimentos, da sua morte e ressurreição. E nós vimos também qual foi a reação dos discípulos a esses anúncios de Jesus. Eles reagiram a isso com muita veemência, né, com um misto de descrença e desconfiança e até com um pouco de revolta, porque isso não parecia lógico. Como alguém que tinha tanto poder para curar enfermos, expulsar demônios, ressuscitar mortos e ordenar até que os ventos e o mar lhe obedecessem, como alguém poderia terminar a sua vida num martírio? Isso não fazia sentido, não é? Mas a hora do cumprimento daquelas palavras estava se aproximando e Jesus ofereceu a eles uma sinalização muito clara a esse respeito, quando no capítulo 20, 17 a 19, o texto diz que, estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou os 12 discípulos para um lado e no caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte, vão entregá-lo aos gentios para ser zombado, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. Mas que eventos são esses que vão levar a esse desfecho tão fatídico à vida terrena de Jesus? Bem, para ser fiel ao texto, desde que Jesus começou o seu ministério, tudo o que ele tem feito e dito tem provocado a ira das autoridades religiosas do judaísmo. Já no capítulo 12, Mateus informa textualmente que após uma controvérsia com Jesus acerca do sábado, os fariseus conspiravam, procurando um meio para matá-lo. Depois você pode conferir Mateus capítulo 12. Mas há um momento nessa crise em que esse ambiente de animosidade cresce, se aprofunda tremendamente e começa a acelerar o processo que vai culminar na morte de Jesus. É o que nós vimos, é o que nós temos visto aqui, né, desde o capítulo 21. Então, temos uma sucessão de fatos que vão levar Jesus à cruz. Primeiro, ele se manifesta abertamente como Messias ao entrar em Jerusalém. Depois ele entra no templo e opera ali um ato profético, purificando o templo, condenando o comércio instituído no lugar da oração. Ele propõe 3 parábolas que vão basicamente demonstrar que os líderes religiosos do seu tempo e sua falsa religião ficariam de fora do reino dos céus. E respondendo aos questionamentos que foram feitos a ele, ele humilhou publicamente os fariseus, os saduceus e os escribas. Ou seja, Jesus comprou uma briga enorme. Porém, o momento mais grave e enfático, né, da parte de Jesus, pelo menos, iria acontecer no seu último discurso, que está aqui justamente entre os capítulos 23 a 25. Esse grande sermão se divide em 2 partes. Primeiro, nós temos os ditos imprecatórios. E segundo, nós temos o discurso escatológico, que é chamado de pequeno Apocalipse. Então, desde a semana passada, nós estamos lidando com esse último discurso. E após ser questionado várias vezes a respeito da sua autoridade como mestre, agora Jesus é quem questiona a pretensa autoridade dos mestres de Israel. Nós já vimos como ele expõe a inconsistência daqueles mestres várias vezes, eles que exigiam tanto do povo em geral, impondo um jugo pesadíssimo com seus sistemas de regras, não eram capazes de esboçar o menor esforço para obedecer o que ensinavam. Então, além disso, tudo o que eles faziam tinha como único fim serem vistos pelos homens. Se eles oravam, era para serem vistos pelos homens. Se eles pregavam, era para serem vistos pelos homens. Se eles jejuavam, era para serem vistos pelos homens. Se davam esmola, era também o exibicionismo. E então Jesus diz: olha, vocês já receberam o seu galardão. Se vocês estão em busca de reconhecimento dos homens, da glória humana, então fiquem satisfeitos porque vocês já receberam o que vocês queriam. Então, irmãos, no fim, aqueles líderes não passavam de falsos mestres. Eles não deveriam ser
imitados, eles não deveriam servir de modelo nem para os discípulos de Jesus ou para qualquer um daquela multidão que seguia o Senhor. No entanto, toda essa parte do verso 1 ao 12, embora seja séria e grave, ela serve apenas como uma introdução para o ponto central desse discurso, que são os ditos imprecatórios, versículos 13 a 39. E essa é a nossa porção de hoje. Mas até mesmo antes de ler o texto, deixe-me explicar aqui o significado do termo imprecatório ou imprecação. Na Bíblia nós encontramos vários textos imprecatórios, especialmente nos Salmos. São aquelas porções da Bíblia onde o salmista está suplicando a Deus que traga desgraça sobre os seus inimigos. Mas só para citar, nós temos dois exemplos aí, o Salmo 109, versículos 6 a 15, onde nós vemos Davi pedindo ao Senhor que opere um terrível juízo sobre alguém que lhe havia pagado o bem com o mal. O mesmo acontece no Salmo 7, acerca de um benjamita chamado Cuxi. E nos profetas também encontramos imprecação, não é? Um profeta em especial deve ser destacado aqui, Isaías. Na sequência da parábola da vinha, lá no capítulo 5, ele vai lançar uma série de ais. Nós podemos ver aí dos versos 8 ao 23 do capítulo 5 de Isaías. E ele vai fazer isso para ilustrar o juízo de Deus que viria contra Judá por causa da sua desobediência. Então, essas sentenças de Isaías seguem um modelo bem semelhante ao padrão que é seguido aqui por Jesus. Aliás, é possível que Jesus tenha escolhido deliberadamente esse padrão com o objetivo de levar os mestres a se lembrarem que os seus pais já haviam sido advertidos no passado por muitos ais, e agora havia chegado a vez deles, não é? Os mestres da lei, eles deveriam se lembrar das palavras de Isaías, afinal aquele profeta também falava aos habitantes de Jerusalém, conforme nós vemos no capítulo 5, versículo 3 de Isaías. Então podemos dizer que a imprecação nos Salmos é uma súplica pelo juízo de Deus contra os inimigos dos salmistas. Nos profetas, a imprecação é uma sentença de juízo proferida contra Judá pelo arauto que falava em nome de Deus, que era o profeta. E em Jesus, a imprecação é uma sentença de juízo proferida pelo próprio Filho de Deus contra os líderes religiosos que o rejeitaram como Messias e fizeram severa oposição a ele. Então, agora sim nós vamos ler aí dos versos 13 ao 39 do capítulo 23. Diz assim a palavra de Deus: Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas, e para o justificar fazem longas orações, por isso vocês sofrerão juízo muito mais severo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, que dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso não tem importância, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Seus tolos e cegos, qual é o mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E vocês dizem, se alguém jurar pelo altar, isso não tem importância, mas se alguém jurar pela oferta que está no altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, qual é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado no trono.
Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deveriam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, coam um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas, enfeitam os túmulos dos justos e dizem: se nós tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices quando mataram os profetas. Assim vocês dão testemunho contra si mesmos de que são filhos dos que mataram os profetas, portanto tratem de terminar aquilo que os pais de vocês começaram. Serpentes, raça de víboras, como esperam escapar da condenação do inferno? Por isso, eis que eu lhes envio profetas, sábios e escribas. A uns vocês matarão, e a outros crucificarão, a outros ainda vocês açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade, para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Em verdade lhes digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha que ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes afirmo, desde agora não me verão mais, até que venham a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Amém. Oremos. Nosso Deus e Pai, graças te damos pelo privilégio bendito de podermos mais uma vez ter a Tua palavra aberta diante de nós. E agora, Senhor, nos dedicarmos a este breve momento de reflexão sobre o que ela tem dito a nós neste momento. Pedimos ao Senhor, dá-nos a Tua bênção, a Tua direção, guia os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, de tal maneira que nós sejamos instruídos pela Tua palavra, para que saiamos daqui mais conscientes da nossa fé, da nossa comunhão, do nosso compromisso com o Senhor, que a Tua palavra fale, que ela exorte, que ela console, ó Deus, que ela possa nos desinstalar da nossa comodidade e que ela também possa nos assegurar paz e confiança, ó Deus, em qualquer aflição dos nossos corações. Nós te pedimos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um dos referenciais litúrgicos mais antigos e tradicionais do povo eleito do passado foi o Shema, Deuteronômio capítulo 6. Nós sabemos que o significado dessa palavra é ouça, e ali o Senhor vai dizer a Israel que Israel deve ouvir. Ouça, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. E aí, na sequência, o texto vai dizer, dessas palavras que hoje te ordeno, você falará, andando pelo caminho, assentado na sua casa, levantando, deitando, ou seja, você reproduzirá essas palavras aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos, e elas estarão atadas ao seu coração, para que vocês jamais se esqueçam da ordenança do Senhor.
para que vocês permaneçam ligados na aliança do Senhor, obedecendo os termos da aliança. E pelo contexto, nós entendemos que ouvir significa 3 coisas: amar a Deus acima de tudo, pela sua palavra e por causa da sua palavra, guardar a palavra do Senhor e, terceiro, ensinar ou transmitir a sua palavra a cada nova geração. Então, essa ordenança deveria ser levada a sério por cada israelita, mas principalmente pelos líderes do povo. Cabia a eles, acima de todos, ensinar a palavra de Deus e sobre a palavra de Deus, né, e o dever de guardá-la. Assim, os israelitas seriam conduzidos às portas do reino de Deus e seriam livrados de perder o caminho determinado pelo Senhor, lá nos termos da aliança. Pois bem, essa também era a obrigação dos líderes religiosos de Jerusalém, nos dias terrenos de Jesus. E nesse sentido, Jesus começa e termina o discurso imprecatório expressando a decepção com aqueles líderes. Então é o que nós vamos ver logo aí no verso 13, quando ele vai falar a respeito desses líderes, escribas e fariseus, intitulando-os de hipócritas. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas. Quantas vezes Jesus repetiu isso? Ninguém contou, né? 7 vezes. E ele vai repetir. E ele não faz isso por acaso, tem um objetivo, tem um propósito. O propósito é que fique bem claro a respeito do que ele pensa acerca dos escribas e fariseus, do que eles realmente são, hipócritas. É um termo comum a todas as 7 sentenças presentes nessa seção, e essa é a acusação mais usada por Jesus contra esses líderes religiosos dos seus dias. Porque para Jesus, embora eles tivessem conhecimento da lei de Moisés, os fariseus e escribas eram falsos devotos. Por quê? Porque a sua religião não se baseava na palavra de Deus, mas num conjunto quase que inumerável de regras criadas por eles mesmos, né? Tradições. Eles fingiam ser piedosos, espirituais, mas no fundo eles apenas usavam essa aparência para manipular as pessoas, o povo, e alcançar objetivos pessoais que sempre envolviam o acúmulo de bens e o acúmulo de poder. Então, ele diz a esses hipócritas: vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas. O sentido aqui dessa expressão é: vocês fecham a porta do reino de Deus na cara das pessoas. É como quando alguém entra no ambiente e vem outro atrás, né, que quer entrar, e esse que entrou fecha a porta na cara de quem quer entrar. Só que, nesse caso, não é, tanto um quanto o outro ficam do lado de fora. Então é como se alguém puxasse a porta e fechasse a porta na cara de quem quer entrar, não entrasse e não deixasse quem quer entrar alcançar o seu objetivo. Ou seja, era o que eles faziam. Fechavam a porta na cara daquelas pessoas que queriam entrar no reino. E que porta é essa? O que é a porta? Ou melhor, quem é a porta? A porta é uma pessoa, não é um objeto. A porta é Jesus. Ele é a porta do aprisco das ovelhas, conforme João nos ensina no capítulo 10, versículos 7 a 9. Então, nós sabemos quem é a porta. E por que é que os escribas e fariseus não entravam por essa porta e não deixavam as pessoas entrarem? Bem, nós vamos ver no transcurso dessa reflexão, mas havia desdobramentos sobre isso. O que Jesus está efetivamente falando aqui, não é? Ele está falando da rejeição e da oposição dos líderes religiosos à sua pessoa como Messias de Israel e do efeito dessa atitude nas vidas das pessoas. A palavra dos fariseus e escribas tinha grande influência sobre o povo, né? E em muitos sentidos, eles eram considerados mestres piedosos e dignos de toda a credibilidade.
Jesus reconhecia esse fato, que eles tinham autoridade sobre o povo ouvia o que eles tinham a dizer. Então, se Jesus é a porta do reino dos céus, qual deveria ser a atitude desses líderes? Apontar para Jesus e dizer: olha, ali está a porta do reino dos céus, entrem por ela. Ele é o Messias aguardado. Como João Batista vai fazer lá em João, no Evangelho de João, quando alguém, algumas pessoas querem acreditar que João é o Messias, ele diz: não, eu não sou o Messias. O Messias é muito maior do que eu. E quando Jesus vai passando, então ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Messias. É o que as autoridades religiosas também deveriam ter feito. O Messias aguardado chegou. O descendente de Davi, prometido há 1000 anos, finalmente chegou. Isto significaria abrir a porta do reino para os judeus e dizer: entrem por essa porta. No entanto, o que é que eles faziam? Eles rejeitavam Jesus, porque o estereótipo do Messias Nazareno não era condizente com aquele que as autoridades do povo esperavam. E o estereótipo tinha muito valor para eles. Eles gostavam do estereótipo, Nós vimos na semana passada como eles alargavam os seus filactérios e as suas franjas para demonstrarem maior piedade e o maior compromisso no tocante a guardar a palavra de Deus. Então, eles amavam os estereótipos. Parece com a nossa geração, né, irmãos? A nossa geração que tanto cultua o estereótipo. Nós vivemos hoje num contexto onde a mente, a cabeça, o pensamento, a reflexão não tem mais lugar. Hoje, o que tem lugar é o sentimento. O que tem lugar hoje é a aparência das pessoas, que elas aparentam ser. Infelizmente, o número dos que procuram hoje praticar esportes que possam lhes dar uma aparência física saudável, bonita, bem constituída, me parece que é bem menor do que aqueles que procuram uma escola, que procuram um curso, que procuram aperfeiçoamento do seu conhecimento acerca das coisas que Deus nos deu a conhecer, mas, acima de tudo, acerca do conhecimento do próprio Deus. Se a gente fizesse uma pesquisa hoje e perguntasse para os crentes de todas as igrejas, o tempo que você gasta no exercício físico, o tempo que você gasta no cuidado com a sua pele, com a sua aparência, com as suas roupas, é proporcional ao tempo que você gasta com a leitura bíblica, com a meditação e com a oração? É capaz da gente tomar um susto, hein? Com a resposta, não? O que vocês acham? É provável que sim, não é? Pelo silêncio de vocês, eu acho que a resposta é sim. O tempo é desproporcional. Gastamos muito menos tempo lendo a palavra de Deus, lendo bons livros, meditando na palavra do Senhor, refletindo sobre a salvação da nossa alma, porque, afinal, meus irmãos, tudo vai ficar aqui. O cosmético, a roupa, o corpo, os ossos, tudo vai definhar, cedo ou tarde. Mas a nossa alma, ela seguirá a sua jornada. E que caminho ela vai tomar? São coisas que a gente precisa pensar. Não é? Mas esses homens que amavam o estereótipo tinham uma atitude, para usar uma palavra moderna, uma atitude negacionista em relação a Cristo. Eles negavam que Jesus era o Messias, sequer o Mestre, digno de ser ouvido. A incredulidade deles influía no coração das pessoas, e as pessoas também se tornavam incrédulas, e figuradamente eles fechavam a porta do reino para essas pessoas. Eles eram movidos por incredulidade e por inveja. Nós já vimos aqui várias vezes
né, e principalmente ali nas parábolas do capítulo 21 a 22, a inclinação das multidões era crer em Jesus, mas as manobras discursivas das autoridades religiosas geravam dúvida no coração das pessoas. Elas se inclinavam a crer, mas elas não podiam crer porque os judeus atrapalhavam, as autoridades atrapalhavam, e o pior de tudo é que os próprios líderes não entravam pela porta, ou seja, eles não entravam e nem deixavam entrar. Meus irmãos, essa é uma questão muito séria. Já fazendo aqui uma aplicação à nossa realidade hoje, nós precisamos pensar que haverá sérias consequências para quem fizer tropeçar uma pessoa que deseja crer em Jesus. Nós já vimos isso anteriormente, Mateus 18:6. Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. Será que nós conseguimos pensar em situações que ainda hoje fazem tropeçar ou fecham as portas do reino a quem deseja crer? Será que nós poderíamos ter aqui algumas situações que a gente imagina, que a gente conhece? Vamos pensar em algumas. Quem poderia citar aí uma situação, um fato, né, ou outra coisa qualquer que impeça uma pessoa de entrar no reino de Deus, que atrapalhe essa entrada no reino? Vamos pensar em algumas coisas? Quem poderia citar alguma? Um de cada vez, tá, gente? Para não dar confusão, hein? Na hora assim dá um branco na mente da gente, né? O mau testemunho. O mau testemunho fecha a porta do reino na cara das pessoas. Você ia falar outra? A pregação. Em que sentido? Sim, a pregação do falso evangelho, né? Que diminui o tamanho de Deus e aumenta o tamanho do homem. É a pregação que a gente chama de antropocêntrica, que coloca o homem no centro, né? Mais alguma? Sim. A ênfase exagerada na prosperidade, né? No triunfalismo, na busca de coisas e de bem-estar terreno apenas, e o desprezo das riquezas, dos tesouros espirituais que Deus tem para compartilhar conosco também, faz as pessoas ficarem fora do reino. Veja o que Jesus vai dizer no capítulo 7, ele diz: naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome, nós expulsamos demônios, curamos enfermos, profetizamos, e o Senhor dirá, apartai-vos de mim, porque nunca os conheci. Ou seja, são pessoas que até fazem a obra de Deus, entre aspas, né? Mas que podem ser rejeitadas no fim. Por quê? Porque a palavra, o discurso, não condiz com a realidade, não é? Como ali no filme O Discurso do Rei, que o rei, que é gago, ele se esmera, se esforça, faz todo um recurso ali para procurar ajuda para que ele faça um discurso importante, porque o discurso pode salvar a guerra a favor dos aliados. Então, ele consegue fazer o discurso, mas ele não deixa de ser gago por isso. Ele continua sendo apenas o que ele é. Como nós, muitas vezes, caprichamos no discurso, mas na vida privada somos apenas aquilo que somos. E é esse o contexto em que Jesus quer que nós sejamos legítimos, verdadeiros e sinceros, para que o nosso discurso seja legítimo, para que ele tenha peso, né? Então, cuidemos para que nós sejamos facilitadores dos que desejam entrar no reino pelas portas, que é Jesus, para que nós não venhamos a cair no mesmo erro desses líderes, fechando a porta do reino na cara das pessoas. Isso pode acontecer não somente com pessoas de fora, mas até dentro da nossa própria casa. Há pessoas fechando a porta do reino dos céus para os seus filhos. Existem filhos fechando a porta do reino dos céus para os seus pais,
Por conta de tudo isso que a gente viu aqui, o mau testemunho, a falta de conhecimento do verdadeiro evangelho. Então, que nós estejamos atentos, irmãos, às nossas palavras e atos, a fim de que, ao olharem para nós, os que estão perto e os que estão longe, mas que estão todos longe de Cristo, possam se aproximar dele para vê-lo em nosso testemunho, em nossas palavras, e encontrem essa porta e entrem por ela. Que o Senhor não se decepcione conosco, como foi com eles. Amém? O versículo 14 tem uma pequena reflexão que a gente tem que fazer sobre ele. Nele acontece aquilo que a gente chama de variante textual. O que é isso? A questão é a seguinte: quando os primeiros textos, né, os textos originais das Escrituras Sagradas começaram a ser copiados, as primeiras cópias, elas ficavam muito próximas do original e continham quase que nenhum erro, não é bem erro, nenhuma divergência. Mas com o tempo, as várias cópias que foram sendo produzidas, e elas precisavam ser produzidas porque não tínhamos imprensa, então muitas cópias precisavam ser feitas, pequenos erros acabavam acontecendo, de novo, não erros, mas divergências, né, no texto, por conta de uma letra, e isso na nossa língua não faz tanta diferença, mas no hebraico e no grego, que são línguas muito técnicas, qualquer tracinho diferente pode mudar totalmente o sentido de uma frase, de uma palavra, até de um parágrafo inteiro. Então, os primeiros cristãos, ao receberem o texto original de Mateus, fizeram cópias fidedignas, e esse esforço de copiar letra por letra e distribuir o evangelho com o passar do tempo, repetindo ao longo das eras, essas pessoas piedosas chamadas de copistas, em algum momento acabavam deixando ali uma divergência ocorrer por conta de uma letra, de um sinal ou alguma coisa, e isso produzia essas diferenças, essas inconsistências em relação às versões da Bíblia. Então, esse versículo 14 aqui, por exemplo, é uma dessas variações ou dessas variantes textuais, que não consta nos escritos mais antigos, nas versões mais antigas, manuscritos mais confiáveis, digamos assim, do Evangelho de Mateus, tanto é que ela não aparece na NIV, isso mesmo. Na NVI eu acho que aparece, mas na NIV, que a NVI é em inglês, não aparece esse versículo 14. Só tem o número, mas não tem o verso. Na sua Bíblia aí, ele aparece como? Entre colchetes, não é isso? E se você olhar lá na notinha de rodapé, o que está escrito lá? O texto entre colchetes, o quê? Se encontra apenas em manuscritos mais recentes. Então, isso quer dizer que não há consenso sobre a legitimidade desse versículo aqui, nessa porção do Evangelho de Mateus. Tanto é que a nossa Bíblia, quem tem a Bíblia de estudo Nova Almeida? Quem tem? Quantos? Alguns têm. Se você procurar na sua Bíblia Nova Almeida, você vai ver que não há comentários sobre o versículo 14. Eles comentam o versículo 13 e depois pulam para o versículo 15. Por quê? Porque existe esse consenso no sentido de que o verso 14 não fazia parte do texto original. Ok? Mas, ainda assim, se nós analisarmos o que diz o versículo 14, nós vamos ver que o que ele diz tem tudo a ver com o restante do texto, porque ele fala sobre a atitude dos escribas e fariseus de devorar as casas das viúvas para justificar, fazerem longas orações e, por isso, sofreriam um juízo muito mais severo. Isso quer dizer o quê? Se nós tivéssemos que levar esse versículo em conta, nós poderíamos usar, inclusive, uma referência do apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele também fala daqueles líderes que devoravam as casas das viúvas.
Isso quer dizer que eles exploravam as viúvas materialmente, né, financeiramente, e Deus sabe lá de que outras formas. E para eles se justificarem, eles faziam orações bonitas e longas para parecerem justos e piedosos. Mas ainda assim, diante de Deus, eles estariam se colocando debaixo do juízo. Okay? Então, farei esse breve comentário a respeito do verso 14. E vamos seguir em frente, porque o espírito aqui é basicamente o mesmo, não altera o sentido para nós. Então, que tipo de conduta fecha a porta do reino às pessoas? E Jesus vai ressaltar aqui 4 tipos de erro, e é isso que nós vamos ver nos versículos seguintes. Ok? Ficou claro essa questão aí do versículo 14? Alguém ficou com alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Pode ser capciosa, não tem problema. Não? Então vamos seguir. Primeiro, nós vamos ver acerca do comportamento dos escribas e fariseus no tocante à sua evangelização, a forma como eles... não podemos chamar de evangelização, porque o que eles pregavam não era evangelho, mas só para a gente poder ter uma ideia, né? Vamos falar da missão, do ímpeto missionário dos escribas e fariseus. Verso 15, o que diz aí? Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Irmãos, nem parece aquele Jesus que fala de amor, né? Esse Jesus que é mostrado aí para as pessoas, que é só amorzinho para cá, amorzinho para lá. Mas esse aqui é o mesmo Jesus, o Jesus é um só. Então, o mesmo Jesus que fala, e que é a manifestação, né, física do amor de Deus, também é o Jesus que fala do inferno, da perdição. Então, ele fala aqui do ímpeto missionário dos judeus, que é correto. Jesus, de certo modo, faz um elogio aos escribas e fariseus, porque ele destaca o esforço deles em conquistar prosélitos para o judaísmo. Eles percorrem o mar e a terra, que é uma figura de linguagem para ilustrar esse grande esforço, né? O que era um prosélito? O prosélito era um pagão, um gentio, praticante de qualquer outra religião, que se convertia ao judaísmo. Lá em Atos dos Apóstolos, eles vão ser chamados de tementes. Um exemplo no Novo Testamento é Nicolau, um dos 7 escolhidos diáconos para atender os pobres. Diz ali que ele era um prosélito de Antioquia, Atos capítulo 6, verso 5. Então, se esse ímpeto missionário era uma virtude, qual era o problema? O problema era que o discipulado feito com esses prosélitos consistia na transmissão das mesmas tradições extrabíblicas, as quais Jesus condenava. Então, qual era a consequência disso? Que esses prosélitos repetiam os mesmos erros, reproduziam a mesma falta de uma devoção coerente e consistente com a palavra que os seus mestres. E também se tornavam reprováveis, filhos do inferno como seus mestres. Ou seja, assim como os seus mestres eram filhos do inferno, eles também acabavam se tornando filhos do inferno. E o termo filhos do inferno fazia referência ao vale de Rinom, que ficava ao sul de Jerusalém, onde o lixo era jogado, recolhido, queimado. E na época do Novo Testamento, os judeus falavam daquele lugar como uma metáfora para o castigo eterno. Ou seja, era uma ideia, né, uma imagem que eles usavam para projetar o castigo eterno quando tinham que falar dele. E como isso fala a nós? Meus irmãos, quem dera nós tivéssemos hoje o ímpeto missionário dos escribas e fariseus do tempo de Jesus. A igreja da pós-modernidade perdeu o seu ímpeto missionário. Com a gente acontece o inverso do que acontecia com eles. Eles tinham o ímpeto missionário, mas não tinham a mensagem correta. Nós temos a mensagem correta, mas não temos mais o ímpeto missionário.
Nós temos a palavra do Jesus que salva, o verdadeiro evangelho, mas hoje nós temos medo de falar de Jesus. Temos medo de não ficarmos bem vistos na empresa, na repartição, na escola, seja onde nós trabalharmos, né, com os amigos do futebol. Então, muitas vezes, nós acabamos bancando os agentes secretos de Jesus. Ninguém sabe que a gente é crente, né? E aí a gente dá aquela desculpa que todo mundo gosta de sacar na hora da dificuldade. Não, as palavras não precisam falar. O que importa é o testemunho. Não, o testemunho é importante, mas o que salva é a pregação do Evangelho, irmãos. E eu não salvo ninguém com o meu bom comportamento. Ele pode ser um fortalecimento da palavra que eu prego, porque se a minha prática condiz com a minha pregação, então isso fortalece a minha pregação para o ouvinte, mas o meu testemunho sozinho não muda a vida de ninguém. Eu preciso pregar, eu preciso falar de Jesus. A nossa geração tem sido marcada por um grande silêncio em falar de Jesus, irmãos. Nós falamos da igreja, nós falamos do anseio por milagres, nós falamos da possibilidade de progresso material, mas nós não falamos mais de Jesus. Veja como é que nós convidamos uma pessoa hoje para ir à nossa igreja. Vai lá porque está acontecendo muito milagre, você vai ver. Né? Ou então, essa semana nós temos a campanha dos empresários bem-sucedidos. Ou nós temos a campanha da porta aberta de emprego para todos os que precisam. Ou seja, nós sempre temos uma caixinha de tomate para oferecer para quem a gente quer convidar. Nós deveríamos dizer, vá lá para ouvir uma palavra que vai salvar a sua alma do inferno. É claro que eu estou exagerando, né, irmãos? Não precisa ser tão aberto assim. Por isso que ninguém vem, você... Sério? Ninguém vem. Tem que mudar então, irmã. Eu falo, não, você vai ter a nossa igreja para dar palavra genuína. Eu já vi isso. Ainda estou Tá. Então, para quem não ouviu, a Jenny está falando aqui sobre a forma que ela tem de convidar. Ela convida pessoas para virem ouvir uma palavra que vai mudar a vida das pessoas, mas elas não vêm. Então, a gente tem que mudar. Temos que fazer campanha aqui também, né? Da riqueza, da prosperidade. Não. Não? Ah, então tá bom. Aí eu peço também isso. Aí você que não vem, né? É? Então tá certo. Não vamos fazer isso, é só uma brincadeira. Mas, meus irmãos, a vida de um pastor não é fácil, não. Porque se ele procura ser fiel a Deus e ao Evangelho genuíno, ele sabe que a sua igreja não vai encher. Se João Batista fosse hoje vivo e ele estivesse pregando no Brasil dos nossos dias, você acha que ele seria pastor de uma mega igreja? Você acha que ele ia voar de helicóptero? Hoje, até para ele comer o gafanhoto, comer o silvestre, ia ser difícil. A nossa geração, irmãos, desaprendeu a falar de Cristo porque nós estamos com medo de perder amizade, nós estamos com medo de perder isso, perder aquilo. Então, nós estamos dourando a pílula, como a gente fala. Nós estamos mostrando um evangelho agradável às pessoas, que na verdade não é um evangelho, é um falso evangelho. Nós não temos o que falar, essa é a verdade. Visto que o nosso conhecimento de Cristo tem sido cada vez mais escasso. Não só o nosso conhecimento de Cristo, mas o nosso conhecimento sobre Ele. Isso é algo que deveria nos incomodar e nos fazer pensar, irmãos. Eu preciso ter o meu coração tão cheio de Jesus que não posso deixar de falar dele com quem quer que seja. Pois, afinal de contas, a boca fala do quê? Do que está cheio o coração. Não é? Bem, nós temos aí o segundo erro nos versos 16 a 22, quando Jesus chama de novo esses guias, esses líderes, agora ele chama de cegos, não só hipócritas, mas também são cegos e guias de cegos.
porque eles querem fazer uma distinção, até mesmo entre questões de juramento. Veja como eles eram preocupados em estabelecer os menores pontos da lei que eles criaram para que fossem seguidos religiosamente, não é? Então, Jesus destaca aqui, quando eles falam que se alguém jurar pelo santuário, não tem importância, mas se jurar pelo ouro do santuário, tem que honrar o que jurou. Se alguém jurar pelo altar e quebrar o juramento, não tem importância, mas se jurar pela oferta do santuário, então, do altar, então tem que honrar o que jurou. Veja que o segundo erro é decorrente do primeiro. A figura de um cego guiando outro cego é tão óbvia que dispensa explicação. Mesmo assim, Jesus já havia explicado anteriormente, quando ele fala da tradição dos fariseus e escribas, ele havia advertido a multidão que os seguia, dizendo: esqueçam os fariseus, porque são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Mateus 15, versículo 13. Obviamente, trata-se de uma cegueira espiritual, da incapacidade de interpretar corretamente as Escrituras. Naquela ocasião, a cegueira era representada pelas muitas leis de pureza, né? Quando Jesus fala no capítulo 15. Aqui, a cegueira se refere às questões envolvendo juramentos. Para início de conversa, do ponto de vista de Jesus, os judeus nem deveriam sequer fazer juramentos. Nós vimos lá no capítulo 5, no início da nossa caminhada, como Jesus ensinou que eles não deveriam jurar por nada. Por nada. A sua palavra deveria ser simplesmente sim ou não. Capítulo 5, 23, 34 a 37. Mas, vemos aqui como eles até classificavam os juramentos entre os que podiam ser quebrados e os que não podiam ser quebrados. Me lembro de um líder de juventude que eu tive no início da minha fé, e a gente conversava muito sobre essa questão de pecado, porque o novo convertido ele fica preocupado com o pecado o tempo todo, né? Ele quer acertar o caminho. E eu me lembro que um dia eu perguntei para ele sobre essa questão de você olhar, né, com um olhar cobiçoso para coisas ou para pessoas. E ele falou assim para mim: olha, você tem que ficar atento, vou te ensinar. O primeiro olhar não é pecado. Então, se você olhar e mantiver o primeiro olhar, você não está pecando. Mas se você olhar, desviar o olhar e depois olhar de novo, aí é pecado. Olha só. E, poxa, esse cara, isso é pura sabedoria. A religião dos fariseus e escribas era mais ou menos assim, irmãos. Estabelecia critérios mínimos, como se isso fosse realmente base, tivesse base nas Escrituras, na lei, mas não tinha. E coincidência ou não, os juramentos que não podiam ser quebrados estavam relacionados a coisas tangíveis, a propriedade, o ouro e as ofertas. Olha só, será que é coincidência? Então, para eles, o juramento feito pelo ouro do santuário ou pela oferta do altar não podia ser quebrado de jeito nenhum, tinha que ser cumprido. Por outro lado, o juramento feito pelo santuário ou pelo altar poderia ser quebrado. O que está claro aqui, irmãos, a incapacidade de discernir o que é mais importante para Deus. Se o santuário é, ou pelo menos deveria ser, o lugar onde Deus se manifesta, é evidente que o santuário é mais importante, né? É aquilo que santifica o ouro que o enfeita e não o contrário. O mesmo acontece com a oferta. Se a oferta, o altar da oferta é um altar dedicado ao Senhor, se ele foi edificado por ordem de Deus, a oferta é consagrada ali como lugar único, instituído pelo Senhor, autorizado pelo Senhor, não é? Onde ele recebe a oferta como aroma agradável diante das suas narinas, é evidente que o altar é mais importante que a oferta.
Consequentemente, o santuário é o que santifica o ouro e o altar é o que santifica a oferta. O objetivo de Jesus aqui, irmãos, não é exaltar nem o santuário, muito menos o altar, mas demonstrar que o que santifica tudo é a presença do próprio Deus que está sentado no trono de glória. Porque é assim que ele termina: se vocês jurarem até mesmo pelo céu, o céu é o trono de Deus. É Ele que se assenta no trono. Então, o certo é não fazer nenhum juramento sobre coisa alguma, não é? A pergunta é: como esses líderes tão cegos para coisas mínimas poderiam enxergar o caminho ou ensinar o caminho a alguém? É lógico que tanto eles quanto os seus prosélitos iriam cair no mesmo buraco da perdição, não é? E falando à igreja evangélica dos nossos dias, o que nós temos ensinado, irmãos, é a palavra de Deus ou é tradição evangélica? É cristianismo genuíno ou é superstição? Existem hoje muitas pessoas que, mesmo sabendo que a palavra de Deus determina que elas vão para a direita, se um profeta, entre aspas enormes, ali na esquina disser para elas que Deus falou que elas têm que ir para a esquerda, elas vão para a esquerda. Independente de a palavra estar dizendo para elas irem para a direita. Por quê? Porque as pessoas hoje não são mais guiadas pela palavra de Deus. O cristianismo que nós estamos divulgando, irmãos, na nossa igreja evangélica de um modo geral, não é genuíno. Talvez seja muito mais uma superstição. É o evangelho da crendice. O que tem sido mais sagrado para nós, será que é a presença de Deus ou o ouro? Será que é o altar ou a oferta? Será que nós também estamos fazendo essa confusão, perdemos essa distinção nos nossos dias? Não é? Há pessoas que têm preocupação de chegar na hora do culto na igreja, na hora determinada, porque senão o pastor fica chateado. Ué, mas essa é a preocupação? Não, eu deveria me preocupar, se eu não chegar no horário, eu estou desagradando a Deus. Quem é mais importante, Deus ou o pastor? É chato, né, irmãos, a gente ficar pensando sobre essas coisas, a gente fica incomodado de pensar sobre isso, mas é o que Cristo deseja que nós façamos, porque é isso que ele queria fazer com que os fariseus e escribas também fizessem, era isso que ele queria levar aqueles líderes a refletirem o que é mais importante, o que é mais precioso. O terceiro erro, penúltimo, é que os fariseus e escribas, eles praticavam uma piedade exterior, mas o seu coração estava vazio. Versículos 23 a 28, onde ele vai falar sobre os hábitos de dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e ao mesmo tempo desprezar os preceitos mais importantes da lei. E que preceitos são esses? A justiça, a misericórdia e a fé. Vamos abrir em Miqueias, capítulo 6, 6 a 8. Sei que agora eu compliquei a sua vida, Miqueias, meu Deus, Miqueias, onde fica mesmo? Quem quiser olhar no índice pode olhar. Já achou? Não, Miqueias, capítulo 6, versículo 6. Capítulo 6, de 6 a 8. O que está dizendo aí, irmãos? Como eu me apresentarei perante o Senhor? Ou com o que me apresentarei perante o Senhor? Será com sacrifícios? Com ofertas? Com animais?
o que eu vou apresentar a Deus que vai agradá-lo? O que está pedindo aí? Hã? O que o Senhor requer de você? Que não seja o quê? Pratique a justiça, misericórdia e andes humildemente com o seu Deus. Não é o que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Justiça, misericórdia, a fé, ou seja, ande humildemente com o seu Deus. Não está parecido? Não parece uma coisa com a outra? Então, o que acontece aqui com esses escribas e fariseus é que eles têm zelo sem entendimento. Então, de novo, o elogio e a crítica. Eles são zelosos, mas eles praticam esse zelo sem entendimento. É aquilo que a gente chama de devoção de periferia. Ou seja, a devoção ela está baseada nos aspectos mais periféricos da religião, mas não vai ali no âmago, no centro, no cerne da questão, que é o quê? A prática daquilo que Deus requer de nós. Eles fizeram as leis de acordo com o comportamento deles. Sim. Mas eles nunca conheceram realmente a palavra. Isso é o que eles pregaram. Sim, porque a interpretação da palavra como ela não era conveniente à religião que eles criaram. Era dura para cumprir. Sim. Mas eles criavam preceitos que ainda eram mais pesados em muitos aspectos do que a própria palavra. Por quê? Porque eles queriam dar a impressão de que eles eram santos. Né? Quando a gente quer dar a impressão de que a gente é santo, o que a gente faz? A gente procura tornar o caminho mais difícil, né? Para mostrar que nós é que somos santos. Quando alguém fala assim, essa semana eu fiz um jejum aí de 1 hora, e você fala, só 1 hora? Eu quando tenho que jejuar, eu jejuo logo 21 dias, eu jejum de Daniel, não tem esse negócio não. Aí o que a gente acha? Que com esse legalismo nós estamos mostrando que nós somos mais santos. Então era isso que eles queriam mostrar, e por isso eles criavam regras cada vez mais austeras, mas Jesus já disse para eles, e a gente viu lá no verso 3, né, que eles mandam que as pessoas fazem, verso 4, que eles atam fardos pesados, difíceis de carregar, e põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos, nem com o dedo mínimo, querem movê-los. Ou seja, eles mandam, mas eles mesmos não fazem. Então Jesus diz aqui para eles, olha, vocês devem dar o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, sim, mas vocês devem, além disso, praticar a justiça, a misericórdia e a fé, ou seja, façam essas coisas, mas sem omitir aquelas outras. Então, vivam uma fé autêntica e completa. Então, Jesus vai falar aí no verso 25, da aparência no lugar da essência. Hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Depois você pode ler o capítulo 15, você vai ver que toda essa questão de leis de pureza está contemplada ali no capítulo 15. E essa era um dos aspectos da lei mais severos de todos. Eles tinham sem número de profissões impuras. Então, as pessoas que tinham que exercer aquela profissão, ela nunca poderia se aproximar do templo, nunca poderia ser um judeu praticante, porque ela praticava uma profissão impura. A maioria dos que praticavam essas profissões nem eram judeus, porque os judeus não queriam essas profissões, esse tipo de profissão. Então, a verdade, irmãos, é que aqueles homens eram campeões no marketing pessoal, mas eram ocos para Deus. Seus corações estavam vazios. Então, como é que Jesus vai classificá-los aqui no verso seguinte? Vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco. As versões antigas diziam sepulcros caiados, pintados com cal. Os judeus tinham o hábito de pintar com cal os sepulcros para que ficasse bem
especificado o que era sepultura, né, para que as pessoas não tocassem, porque o simples fato de tocar numa sepultura já tornava uma pessoa impura. E ela tinha que fazer uma série de cerimônias de purificação até poder se tornar pura novamente. Então, ele era branquinho por fora, bonito, mas por dentro estava cheio de podridão, de morte, de impureza. E aqui, meus irmãos, novamente nós olhamos para nós e devemos olhar para dentro de nós. E o que nós vemos? Jesus me chama a refletir isso olhando para mim mesmo, para o meu interior. Será que eu também sou um sepulcro caiado, Jesus? Será que eu também, por fora, sou branquinho, limpinho, mas por dentro estou cheio de coisas desprezíveis? É uma reflexão pessoal. Não posso examinar o seu coração, mas posso examinar o meu, dentro do que eu conheço, não é? E por fim, o quarto e último erro, que nós vamos ter aí dos versos 29 a 36, quando Jesus fala que eles edificam os sepulcros dos profetas, enfeitam os túmulos dos justos, e dizem, olha, se nós tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido cúmplices quando mataram os profetas. A reverência para com os santos profetas do passado levava os judeus a ornamentar os seus túmulos quando eles descobriam essas sepulturas. Prestavam honrarias, faziam discursos. E certamente nesses discursos que eles faziam, eles diziam, olha, nossos pais cometeram um erro terrível, um pecado terrível ao matar os profetas. Se nós estivéssemos lá, não faríamos a mesma coisa. Não faríamos como os nossos pais. Quem foi que perseguiu os profetas, irmãos? Quem foi que os matou? O povo eleito, rebelado contra Deus. Não foram os ímpios, foi o próprio povo de Deus. Leia o livro de Jeremias e você vai ver o quanto aquele homem sofreu na mão de um povo que não queria ouvir a sua palavra, porque era uma palavra de confronto, de repreensão. E o povo merecia o confronto, merecia a repreensão, porque era um povo rebelde contra Deus. O que eles fizeram com Jeremias não foi pouco, não. E Jesus vai citar aqui especificamente a situação de Abel, e nós conhecemos, li Gênesis 4, quando Caim, seu irmão, por inveja, por ciúme, porque Abel era justo, e Caim queria apenas mostrar o quê? Um estereótipo de justiça. Olha só como é que tudo se encaixa. Então Caim foi o primeiro fariseu, né, digamos assim, instituído na história, porque ele queria levar a sua oferta a Deus e queria que Deus aceitasse a oferta. Só que Deus não pode aceitar a oferta se ele não aceita quem está oferecendo, fazendo a oferta. Caim foi rejeitado não pelo que ele ofereceu, mas pelo que ele era. Um homem cujo coração era mau, que tinha um coração assassino, desejoso de fazer o mal ao seu irmão, e mesmo tendo sido advertido, ele não se arrependeu. Então, o que Jesus está fazendo é conectar todos esses eventos do passado e mostrar que o Espírito é um só. É esse espírito perverso, mau, rebelde, incrédulo, duro de coração, que não se converte mesmo ouvindo a palavra de Deus, vez após vez, após vez, após vez. E ele vai falar depois sobre um dos últimos mártires, né, ali dentro do texto hebraico, que foi Zacarias. Depois você pode conferir, na nossa Bíblia nós temos 2 Crônicas 24, 20 a 22, quando ele chama o povo e começa a advertir o povo, ele fala duramente contra o povo, o que o povo faz? Instigado pelo próprio rei, o povo vai e mata Zacarias, né, como Jesus está dizendo aqui, entre o santuário
e o altar. Ou seja, dentro da própria casa de Deus, um homem de Deus foi assassinado. Então Jesus pega todos esses eventos que começam em Abel e terminam em Zacarias para mostrar, olha, esse é o espírito de vocês. Por isso ele diz, terminem o que a geração antiga começou, né? Ele diz no versículo 32, portanto, tratem de terminar aquilo que os pais de vocês começaram. Imagine isso, irmãos. E eles ali rangendo os dentes, doidos para pular no pescoço de Jesus. E Jesus então ainda diz, serpentes, raça de víboras, como esperam escapar da condenação do inferno? Então Jesus diz, por isso eu lhes envio profetas, sábios e escribas, a uns vocês matarão e a outros crucificarão, e a outros ainda vocês açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade. É claro que Jesus não está falando isso aqui no sentido literal, ele não ia enviar escribas, né, para testemunhar da palavra de Deus, mas os seus discípulos, os seus apóstolos, os seus escolhidos, eles agiriam no mesmo espírito, no mesmo poder que os sábios do passado, os profetas e os verdadeiros escribas piedosos agiam para transmitir a palavra fiel de Deus. Então, é isso que ele está dizendo, e ele diz, olha, vocês perseguirão a todos eles, vocês os matarão, vocês me perseguirão, perseguindo a cada um deles. Não é? E quem era o maior dos profetas que iria morrer pelas mãos daqueles homens maus? O próprio Jesus, não é? O Filho de Deus. Então, meus irmãos, o Cristo perseguido, os apóstolos perseguidos, a igreja perseguida, o Espírito é o mesmo. Mas o verso 36 vai dizer, em verdade lhes digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Haverá justa retribuição para todos os justos que foram martirizados por serem fiéis a Deus. Haverá justa retribuição. O tempo já está marcado, o dia já está determinado por Deus. Então, já caminhando para concluir aqui, nós sempre achamos que somos melhores do que aqueles que viveram rebelados contra Deus, não é, irmãos? Nós pensamos, se eu estivesse lá, eu não faria isso. Nós pensamos, se eu estivesse no lugar de Abel, se eu estivesse no lugar de Caim, eu teria temido quando Deus falou, o pecado bate à porta, cumpra você dominá-lo. Mas, meus irmãos, quantas vezes o Senhor nos adverte da mesma forma e a gente não dá nem aí? Não damos ouvidos. Convém examinarmos os nossos corações. Talvez venhamos a descobrir que nós não somos tão diferentes daqueles nossos antepassados que pecaram, que caíram, como nós pensamos que somos. A grande diferença que existe entre eles e nós é que nós já conhecemos a Cristo. Nós o conhecemos. E sabemos que Ele levou sobre si o nosso pecado, a nossa iniquidade, aquilo que nos separava de Deus. Não é? E como Jesus vai encerrar esse discurso imprecatório com um lamento, versículos 37 a 39. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes afirmo que desde agora não me verão mais, até que venham a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. E aqui, mais uma vez, Jesus vai utilizar um recurso literário que é até bem raro nas Escrituras, que é a repetição de um vocativo. Assim como ele disse lá atrás, a gente já falou, Senhor, Senhor, agora ele usa aqui Jerusalém, Jerusalém. Qual é a intenção ao fazer isso? É chamar a atenção das pessoas para o que ele vai dizer em seguida, porque é algo importante.
E o que ele faz aqui é trazer um alerta, soar um alarme a respeito do que aquela geração poderia ter sido, do que Jerusalém poderia ter sido para o que ela é realmente. Jerusalém representava o centro do plano salvífico revelado desde o passado distante, o plano de Deus. Jerusalém era a cidade santa, era a Sião, o lugar onde deveria ter permanecido o trono de Deus na terra, no templo. Jerusalém que no primeiro momento recebeu com festa e cântico o Messias verdadeiro, dali a uma semana o expulsaria para morrer fora dos seus muros. Essa era a verdadeira Jerusalém. A cidade que mata os profetas, que apedreja os arautos de Deus, a cidade que rejeitou a todos os que foram enviados para ajuntar as ovelhas perdidas de Israel, por meio da pregação, do testemunho da palavra de Deus, e especialmente rejeitou o bom pastor quando ele finalmente foi revelado. A figura que Jesus utiliza para falar o que poderia ter sido é profundamente terna, né? Uma galinha que ajunta os seus pintinhos sob as suas asas. Fala do quê? Fala de cuidado, fala do sustento, fala da proteção. Porém, Jerusalém abriga filhos rebeldes, que rejeitam esse acolhimento e preferem viver sob a falsa segurança de um legalismo frívolo, vazio, oco, dos falsos pastores, que na verdade são lobos devoradores. Então, qual é a sentença final, irmãos? Verso 39. Ele diz: pois eu lhes afirmo que desde agora vocês não me verão mais, até que venham a dizer, bendito que vem, em nome do Senhor. E quando Jesus fala da casa deserta aqui, no versículo 38, é possível que ele tenha se lembrado de Jeremias 22, versículo 5, onde o profeta também se coloca ali na porta do templo, e ele diz para eles, olha, se vocês não se arrependerem dos seus pecados, esse lugar ficará vazio, e será uma morada de animais, de bichos silvestres, porque tudo isso aqui ficará a Jeremias, é porque ele também queria fazer menção ao verdadeiro e único rei davídico, que era ele mesmo, estava sendo rejeitado ali. Mas pode representar a própria cidade ou o templo, que seriam destruídos dali a alguns anos, e o templo nunca mais seria reconstruído desde então, pelo menos até que Cristo volte nas nuvens com poder e grande glória. E eu pergunto para você, o que é que hoje sobrou, o que que tem hoje, o que que existe do templo que provocava tanta admiração dos discípulos? O que sobrou dele? Apenas um muro. No lugar do templo, o que existe? Uma mesquita muçulmana. Ou seja, o lugar sagrado dos gentios foi plantado no lugar onde deveria haver o quê? O templo. Templo do Senhor. O lugar onde Deus manifestava a sua glória, habitava com o seu povo. Mas isso tudo, meus irmãos, é plano de Deus. Deus trouxe todo esse processo de humilhação sobre o seu povo para levá-lo ao arrependimento. Não é? Essa parte final, ela tem dupla aplicação. Primeiro, uma saudação ao Cristo ressurreto. Irmãos, enfim, toda essa questão que está sendo colocada aqui por Jesus faz parte desse último sermão, é a primeira parte, né, que nós vimos,
e que traz todos esses desafios, que não são apenas desafios para eles, mas também para nós. Nós olhamos para essas passagens bíblicas que são duras, palavras duras de Jesus, e muitas vezes nós até ficamos surpresos de ouvir palavras tão duras da parte de Jesus, mas, como disse, esse é o mesmo Cristo. É o Cristo que fala da graça, do amor, da bondade. Você veja que com a mesma severidade que ele fala a respeito, não é, desse sermão que anuncia juízo sobre essa falsa religião de Jerusalém, ao mesmo tempo ele é doce para falar que gostaria de ajuntá-los como a galinha junta os seus pintinhos. Então Jesus consegue falar de coisas graves e severas sem dar lugar à mágoa, ao ressentimento e ao ódio no seu coração. E ao mesmo tempo ele fala de coisas doces e amenas, sem permitir que a justiça se afaste da sua consideração. Só Jesus pode fazer isso, né? Dificilmente nós conseguiríamos fazer isso, porque nós nos comprometemos emocionalmente com tudo que nós falamos, né, com tudo que nós fazemos. Então, meus irmãos, diante de tudo que vimos, das aplicações que foram feitas, que nós possamos guardá-las no coração e, sobretudo, olhar para Cristo, olhar para Ele e procurar nele encontrar essa capacitação, esse desejo, esse anseio de buscar a vontade de Deus acima de todas as coisas, de amar ao Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, de guardar as suas palavras e de pregar a sua palavra, de falar do seu amor, da sua misericórdia, mas também falar da sua justiça, né? Falar da sua compaixão, do seu amor, da sua bondade, mas também falar da retidão que cabe a todos aqueles que desejam andar nos seus caminhos. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar, vamos falar com o Senhor, curva a sua cabeça. Nosso Deus e Pai, graças te damos por esta manhã de vida, de louvor, de adoração, de gratidão, de compaixão. Queremos agora entregar nas tuas mãos os nossos corações e mentes à luz da tua palavra, pedindo ao Senhor que venha, Senhor, trazer graça para que nós possamos guardar no coração esta palavra e colocarmos em prática tudo aquilo que aprendemos, ó Deus, neste lugar. Suplicamos que o Senhor, ó Deus, possa fortalecer, ó Senhor, a tua palavra no nosso íntimo, de tal maneira que ela possa lançar raízes profundas e gerar, Senhor, uma árvore que produza frutos abundantes para glorificar e exaltar o teu nome, seja com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes. Ajuda-nos, ó Deus, a escapar dessa religião morta, sem vida, essa religião frívola, formalista, ritualista, mas descomprometida totalmente com a tua palavra, com a tua aliança. Ajuda-nos, ó Deus, a viver uma fé autêntica. Não aqui necessariamente na reunião, no templo, no momento em que nós nos juntamos, mas sobretudo no dia a dia, em casa, no lar, no casamento, no relacionamento com os filhos, no relacionamento com os patrões, com os funcionários, com as pessoas que estão lá fora, com aqueles que nos conhecem como nós somos realmente. Depois que nós fechamos a porta do templo e vamos viver a vida no mundo, Senhor, que traz tantos desafios para nós, que seja nesse contexto que nós possamos viver o verdadeiro evangelho, a verdadeira vida cristã, para que a nossa pregação tenha um respaldo do nosso testemunho e as pessoas para quem nós falarmos de Jesus possam crer, porque percebem que há, Senhor, coerência entre o que falamos e o que fazemos. É o que precisamos, Senhor. Portanto, nós te pedimos, oramos para que o Senhor nos dê graça e nos leve, Senhor, ao caminho de fazer aquilo que te glorifica e exalta o teu santo nome. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Glória a Deus.